Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Reagindo a peregrinos. Tanto mistério fez a criatura, mas acabou que não disse nada. Então, já que ele não disse nada, vamos dizer. Vamos ficar na saudade. Eventualmente seria a revelação do trilênio, mas ficamos a chupar dedos. Pelo menos vamos reagir às palavras e ficar esperando para algum dia sermos brindados com o que é que afinal pensa a pessoa. Vamos lá. Aí está o comentário do Cláudio José Airo, ou o José Ai Rosa Rosieri. Acho que é Cláudio José Ai Rosa Rosieri. Ele deixou esse comentário no vídeo, uma live, mas deixou no comentário ao vídeo já gravado. Live 234, Yahvé é El, a Raquia é seu santuário, exegese do Salmo, de Salmos 151. É interessante porque ele revelou ter compreendido exatamente uma pequena questão ou outra ali, que poderia ser questionada, mas é um compreendimento, uma compreensão absoluta do que eu falo sobre o tema, mas ele ficou me insinuando que o que ele pensa é diferente e já antecipo, a gente vai ficar sem saber o que ele pensa. Então vamos lá. O Cláudio disse assim: Senhor Osvaldo, mas meu nome é com V, hein? O senhor me deixou intrigado ao tratar da raquia. Eu possuo minha própria ideia sobre raquia. Anotem, é a primeira vez que ele diz isso. E o senhor foi enfático ao afirmar que não é o espaço vazio. Eu penso em raquia de uma forma diferente, segunda, daquela imaginada pela nossa ciência, mas deixemos isto para lá. O que o senhor entende por raquia, se é que o senhor pode falar? Eu me lembro que o senhor, uma vez falando sobre raquia, afirmou que o judeu médio olha para o céu e diz, lá as águas, Shammai, se referindo às águas da criação que foram divididas em águas superiores e águas inferiores, justamente por esta raquia, uma abóbada fixa de metal, o firmamento, que foi chamado céu, Shammai, que serve para apoio para evitar que Tehom, o oceano cósmico, invada o espaço da criação. Ao terminar a explicação, o senhor comenta: nem todo mundo aceita a explicação, mas os bons, sim. O que eu penso sobre a raquia contraria o conhecimento acadêmico-científico. 3. O senhor pode falar sobre seu entendimento sobre raquia? Muito obrigado. É muito engraçado, porque ele fala que ele entende diferente 3 vezes, mas não fala o que ele entende. E depois ele diz o que eu digo, ele descreveu o que eu digo e ele primeiro pede para eu falar, se é que eu posso falar. Aí depois ele prova que eu já falei, porque ele descreve o que eu já falei. E no final ele diz, o senhor pode falar sobre o seu entendimento sobre raquia? Mas ele acabou de descrever tudo. Muito engraçado, muito engraçado. Dava para fazer uma enquete do episódio de Chaves com isso aí. Mas o Cláudio domina o meu discurso. Se uma prova fosse constituída de dizer o que o Osvaldo pensa de raquia, se ele escrevesse isso, levava 10. Então vou fazer como eu sempre faço, tá? Vou reler e comentar detidamente, pedacinho a pedacinho. Senhor Osvaldo, mas meu nome é com V, o senhor me deixou intrigado. Não sei por que você ficou intrigado se depois você detalhou. Poucas vezes eu vi um detalhamento tão claro e objetivo da minha explicação sobre raquia. Eu possuo minha própria ideia sobre raquia, eu gostaria de saber. Quem sabe você a explicita num comentário a esse vídeo aqui, porque eu não tenho a mínima ideia do que você pensa a respeito. E o senhor foi enfático, mas eu sempre sou enfático,
ainda que depois eu possa fazer reservas. Olha, pode ser que esteja errado, mas eu não gosto daquela forma teatral de, ai, não sei, desculpa, pode ser que não sei, coisa. Então não abra a boca, não sai de casa, vá para debaixo da cama e se esconda. Não, quando eu abro a boca para falar, eu estou convencido do que eu estou falando, mas eu posso estar errado. Então eu sempre serei enfático, conquanto eu possa estar eventualmente errado. O senhor sempre foi enfático ao afirmar que não é o espaço vazio. Não, não é, em nenhuma hipótese. Quem disser que é, não entende nada de Antigo Testamento, não entende nada de Crescente e Fértil, não entende nada de Mundo Antigo. Não tem nenhuma possibilidade de haver qualquer referência a espaço, enquanto espaço vazio, nos termos da compreensão moderna da ciência, em nenhuma página da Bíblia, nem Antigo nem Novo Testamento. Aí ele, doido para falar, mas não fala, né? Doido para alguém implorar, fale. Então eu imploro, Cláudio, no comentário, diga para nós, vai, o que é que você pensa de raquia, vai. Eu penso em raquia de uma forma diferente daquela imaginada pela nossa ciência. A ciência não imagina, né? A ciência está tratando de astronomia. Pesquisadores do Antigo Testamento que se dividem em dois grupos muito interessantes. Quando eu escrevi minha tese de doutorado sobre Gênesis 1, e não cheguei à seção propriamente dita da raquia, porque eu parei no verso 3, mas comentei o tema dentro da tese, o que eu encontrei foi o seguinte: quando os especialistas, mesmo da área bíblica, se debruçam sobre Babilônia, Egito, Assíria, os países do entorno de Judá, são unânimes em estabelecer uma cosmovisão e uma cosmologia iguais para todos eles, do Egito à Mesopotâmia, e uma cosmogonia igual do Egito à Mesopotâmia. Criação no Egito não é criação do universo, na Babilônia não é criação do universo. Agora, quando esses mesmos especialistas chegam na Bíblia, dá um curto-circuito no cérebro deles. Eu acho que o anjo Gabriel senta ali uma porrada no cérebro do sujeito, só pode ser, porque o cérebro para de funcionar. Ele não consegue fazer assimilação. Se aqui é A, se aqui é A, se aqui é A, se aqui é A, aqui que faz parte de tudo isso é A. Não. Aqui é A, aqui é A, aqui é A, aqui é A, mas em Israel é B. Não dá nem para levar a sério. Não dá para levar a sério. Por conta disso, na banca, um dos avaliadores me questionou: você concorda com o sujeito, mas depois discorda? Claro. Aqui ele está certo, aqui ele está certo, aqui ele está certo. Mas na hora que ele vem para a Bíblia, ele fala besteira, eu não posso concordar com ele. Então, todos os livros que tratam da cosmogonia nos países não bíblicos são unânimes de tratar a raquia como você descreveu aí. Só no caso bíblico aqui, a porca torce o rabo, a teologia grita mais alto, uma espiritualidade ridícula parece que sufoca a mente das pessoas e se escrevem bobagens, bobagens e mais bobagens, tonterias, tonterias e mais tonterias. Então, a ciência, quando se mete em raquia da Bíblia, faz bobagem. O que o senhor entende por raquia, se é que o senhor pode falar? Bem, se eu não pudesse falar, se fosse um segredo de maçonaria, você já tinha falado tudo, né? Você dedurou tudo. Você ficou debaixo lá do altar da maçonaria, escutou a conversa toda, foi na internet e dedurou, porque você já explicou. O que eu tenho para falar, você escreveu. Ó. Eu me lembro que o senhor uma vez falando, então, como você diz, se é que o senhor pode falar, se você já me escutou falando. Rapaz, eu não estou entendendo o seu raciocínio. Mas vamos lá. Eu me lembro que o senhor, uma vez falando sobre raquia, afirmou que o judeu médio olha para o céu e diz, lá as águas. Chama Maim. A palavra céu é formada por duas sílabas, Shamaim, Maim aí dual, Shamaim, e a palavra água é formada pela sílaba Maim. Então, para mim, Shamaim é a contração do advérbio de lugar, Sham, com águas, Shamaim. Muita gente diz que não. Eu não perco sono por isso, né? Se não é, eu estou errado. Se é, eu estou certo. E a pessoa discordar não significa nada.
Mas é uma compreensão minha, não é uma compreensão hegemônica que eu aprendi com um especialista. Eu deduzi, traduzindo o texto hebraico. Se algum especialista concorda, ótimo. Se não, para mim não faz diferença não. Porque ele também não sabe. Lá, as águas, se referindo às águas da criação que foram divididas em águas superiores e inferiores. Sim, exatamente. No próprio texto de Gênesis 1, a divindade vai tirar a terra do meio das águas, e terra aí é Judá, não é o planeta. Então ele põe uma raquia, que é uma cúpula, separa as águas de cima das águas de baixo. Então, quando o judeu está andando na terra ali embaixo da raquia, ele olha para cima, ele vê Shamaim, ou seja, lá onde estão as águas. Lá as águas, Shamaim, os céus. Para eles tem água lá em cima, para eles tem água lá embaixo. E a prova disso está em 2 Pedro 3,5. E o escritor do texto diz que eles, de propósito, ignoram isto, que desde o princípio, pela palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, que foi tirada do meio das águas e no meio das águas permanece. Veja que a terra foi tirada, não os céus. Foram criados os céus e a terra, que foi tirada. Os céus foram colocados lá, não estavam, foram colocados lá. É a armação de ferro, a raquia, colocada pela divindade para separar as águas de cima das águas de baixo. Exatamente como você está descrevendo aí. Perfeita a descrição. E as águas superiores e as inferiores, justamente por esta raquia. Uma abóbada fixa de metal, exatamente. O firmamento. O firmamento aí já vai por conta da tradução latina, a Vulgata, porque Jerônimo se deparou com essa palavra raquia, fez o dever de casa, descobriu que raquia no Antigo Testamento significa chapa de metal, e ele então traduziu pelo termo que na cultura dele indicava uma chapa de metal, firmamentum, né? Uma coisa firme. Então, firmamento não deriva da Bíblia, firmamento deriva da cultura romana e entrou na Bíblia por contrabando, por força da tradução da Vulgata, que foi chamado céu, aí sim, no texto de Gênesis, indiscutivelmente, Deus coloca lá Elohim, né? Coloca a chapa, a cúpula, a redoma, o domo de metal para sustentar as águas de cima. Aí ele olha para a raquia e diz, você vai se chamar Shamaim. Aí chama a raquia de céu. Então, na Bíblia, céu é a raquia. Não tem a raquia e tem céu. Na Bíblia, céu é a raquia. Céu é uma chapa de metal, que serve para o apoio, para evitar que Terrom, o oceano cósmico. Aí é que eu fico em dúvida se você está dominando o discurso que você está expressando. Porque tire a palavra cósmico daí, não existe. Cósmico é uma invenção, uma expressão inventada pelos gregos na sua compreensão mágico-religiosa do céu. Então tira cósmico daí, é um contrabando. E o oceano cosmogônico, tira cósmico daí, sai para nada, e bota cosmogônico. Terrom é o oceano cosmogônico. A gente até poderia dizer, nos termos da cultura do crescente fértil, eterno. Para eles, só existe o oceano cósmico, o oceano cosmogônico. E é daí que saem os países, as nações, os povos. Mesmo o Egito, depois de 5.000 anos, não ultrapassou essa perspectiva. O avanço egípcio foi dizer que mesmo os deuses saem desse oceano cosmogônico. Nos outros países, na cosmogonia, quando começa a bagaça toda, lá está o oceano cosmogônico e lá está a divindade criadora. E ninguém pergunta, de onde veio o oceano? De onde veio Deus? Isso é pergunta de cabeça de privada, de posto de gasolina entupida. Porque quando ele responde com a resposta idiota, Deus não é criado. Por que não pergunta? Mas como assim não é criado? Tem que ter sido criado. Aí quando você fala de universo eterno, mas tem que ter criado o universo. Mas a porcaria da teologia dele, para ele basta. Não tem condição não. E depois ainda querem que eu faça debate.
só se eu fosse retardado mental. Então, começa já nos outros países o oceano cosmogônico e a divindade, mas no Egito eles colocam no início só o oceano cosmogônico e do oceano cosmogônico sai o dragão e sai a divindade, né? Eles acabam separando a ideia de dragão de oceano cosmogônico. Mas até aí, tirando essa palavra cósmica e botando cosmogônico, aí fica legal. A função da raquia é justamente impedir que Terrom ocupe o espaço da criação, que é o país do Deus, não o planeta. Ao terminar a explicação, o senhor comenta, nem todo mundo aceita a explicação. Nem todo mundo. Na verdade, pouca gente domina isso. Se você perguntar o que é céu para todo mundo, 99,99% vai dar explicação científica. O que é céu na Bíblia, né? Céu é o que a gente sabe pela astronomia, mas na Bíblia a astronomia não serve para nada, porque o que a astronomia nos explicar não está na Bíblia. Os camaradas não conheciam nada disso. Então você tem que descobrir o que eles pensavam sobre céu, né? Céu na Bíblia não é o céu de verdade. Céu na Bíblia é o que eles pensam, e pensam tudo troncho. É mitologia pura. Aí você termina, o que eu penso sobre raquia contraria o conhecimento acadêmico científico, então cuidado, cuidado, não bata no peito ao dizer isso. Eu não sei do que você está falando como acadêmico científico. Então contrariar, eu não sei se é bom, se é ruim. Às vezes é bom contrariar, mas às vezes é ruim, então não sei, não posso avaliar. O senhor pode falar sobre o seu entendimento sobre a raquia? Repetir, né? Porque você já tinha dito tudo. O bom disso aí, Cláudio, é que eu constatei que me faço entender. Qualquer pessoa pode entender o que eu estou falando. Aí, você entendeu. Perfeitinho, perfeitinho. Digamos que fosse uma prova, eu riscaria aquela palavra cósmico ali, te chamaria num canto, mandaria você me explicar. Aí se você viesse com essa conversa fiada de cosmos como universo, eu ia tirar uns pontos aí, ia cair de 10 para 7, porque significa que você não entendeu muita coisa. Mas se você metesse aí na explicação o conceito das águas cosmogônicas, mitológicas, tudo bem, então não use essa palavra não, tá? Daria 10, mas recomendaria não usar essa palavra de novo. Mas tirando isso, o resto tá um primor. Parabéns. Você entendeu exatamente o que eu disse. Agora, resta ver se o que eu disse está certo, né? Eu tenho compromisso aqui na tenda do Necromante em dizer o certo. É meu compromisso, dizer a verdade. Mas o compromisso de alguém não é garantia de ele alcançar o seu intento. Oxalá a verdade esteja no conteúdo do meu discurso. O público avalie. Se tiver competência para isso, obviamente, porque muita gente vai ouvir o meu discurso, vai dizer que é falso, e ela é que não tem 3 neurônios funcionais. Obrigado, então, Cláudio, pela oportunidade. O que eu mais gostei do seu comentário foi perceber que você consegue ouvir o que uma pessoa diz e repetir. Gostei de saber que eu me faço entender, então eu não estou aqui falando para ouvidos moucos. As pessoas que prestam atenção podem reescrever o que eu estou dizendo, o que significa que entenderam direitinho. Fiquei feliz. Reagi com satisfação e me diverti, porque por 3 vezes você diz, eu penso diferente, hein? Como quem diz assim, por favor, peça para eu dizer. Estou pedindo, diga aí no comentário o que é que você pensa. E por 2 vezes você diz, não sei se o senhor pode dizer, mas você mesmo já disse o que eu penso. Fico por aqui, obrigado pela oportunidade, até a próxima. Se vocês gostaram, cliquem no joinha, deixem comentário nos comentários, compartilhem o vídeo com sua rede de contatos, tornem-se membros do Clube de Membros da Tenda do Necromante, e apoie meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.